Bem-vindo, bem-vindos professores e professoras, professores coordenadores e comunidade escolar. Esta reunião será uma reunião para formação. É uma pauta formativa para discutirmos e apresentarmos alguns elementos que poderão colaborar para os trabalhos pedagógicos nas unidades escolares. Eu sou a Maristela, estou aqui e faço parte do núcleo pedagógico da equipe técnica, minha área de história. Pois bem, junto comigo também nós temos um grupo de pessoas vinculadas às ciências humanas e sociais aplicadas. No caso, temos também a filosofia, a responsável é a Érica, e a Cristina, que vai estar com a gente aqui, conversando sobre alguns elementos que compõem essa reunião. Essa equipe faz parte das ciências humanas e sociais aplicadas. Pois bem, nessa reunião que nós estamos aqui fazendo com vocês, nós temos uma pauta. Nessa pauta, temos uma série de itens que trataremos aqui com vocês para refletir e amadurecer alguns elementos que já estavam em trânsito nas escolas, nas unidades escolares. Tá? Eu já me apresentei, sou a Maristela, haverá uma reflexão inicial, logo em seguida nós retomaremos alguns elementos do currículo paulista que consideramos extremamente pertinentes a serem abordados nesse momento, sempre dentro do formato do ensino fundamental anos finais. Nosso foco aqui é trabalharmos com história e geografia nesse momento. Tá? Logo em seguida, falaremos das competências específicas da área de ciências humanas, no ensino fundamental. Trataremos também dos temas transversais que o currículo paulista retomou com bastante ênfase, inclusive. Trataremos também do calendário escolar, como também das atividades escolares não presenciais e as habilidades. Tá? Apresentaremos os materiais da SEDUC e também a contribuição da Diretoria de Ensino Campinas Oeste. Mencionaremos a importância do Centro de Mídias da SEDUC e, logo em seguida, haverá a apresentação do currículo paulista, a etapa do ensino médio, com a Érica, PSMP, de Filosofia. Antes da gente iniciar a apresentação da nossa pauta, a gente vai fazer uma sensibilização, uma reflexão sobre uma situação que está acontecendo, creio eu, com grande maioria dos nossos professores e professoras, especialmente. Vou passar para vocês darem uma olhada e pensarem, será que isso acontece comigo? Vamos lá? É essa a reflexão, é essa a imagem. Atentem ao que ela está colocando para a gente. O que ela chama atenção? Será que o que está sendo colocado aí tem a ver com a nossa realidade atualmente? Pois bem, senhores professores e professoras, sabemos muito bem que estamos num desafio ímpar na nossa história. Nós estamos num evento da pandemia e isso atingiu a todos e todas da nossa classe do professorado. Não é mesmo? Temos muitos desafios e, principalmente, nós temos também algumas situações que temos que repensar. Essa imagem, ela coloca uma professora suando, diante do desafio de ter que conciliar a vida profissional e a vida particular. Ela não é única. Sabemos que dentro da Secretaria de Educação, o grande contingente de mulheres, que compõem o grupo de trabalhadoras da educação. Não desprezo, claro, os homens, mas nós, mulheres, sabemos o quanto é difícil conciliar essas duas esferas, o pessoal com o trabalho. Não somente todos estão vivendo isso, nessa situação em que temos que nos colocar e pensar como está o outro nesse momento. No caso dessa professora aqui, ela tem que conciliar a vida profissional com os alunos, fazendo uma série de solicitações e junto a isso também nós temos aqui algumas chamadas, alguns balãozinhos do filho pedindo auxílio para a mãe. Quantos de nós não estamos passando por isso?
não é mesmo? Esse é um grande desafio que nós estamos vivendo e não é, e sei o quanto é difícil, mas vamos pensar que somos muito fortes e vamos conseguir passar por mais essa fase com êxito. Para isso, tá? Nós temos, tá? Depois dessa reflexão inicial, em que a gente está vivendo isso, estamos todos no mesmo barco, vamos iniciar então a nossa pauta. Caso vocês tenham dúvidas, professores e professoras, por favor, passe para a gente, está aqui, tá, na tela, né, um link para vocês abrirem e colocarem sugestões, colocarem dúvidas, ou propostas, enfim. É um canal aberto para você conversar com a gente. Estamos aqui à disposição para esse momento, tá bom? Fique à vontade para o que quiser colocar, tá bom? Inclusive dúvidas do que a gente apresentou aqui. Isso será muito importante para nós termos o retorno. A gente agradece, tá? Vamos continuar então, depois dessa reflexão inicial que atinge todo mundo nesse momento, não é mesmo? Estamos aqui então para fortalecer nosso trabalho e acreditar que é possível a gente dar continuidade ao trabalho que já foi iniciado no começo do ano, né, de estimular o ensino-aprendizagem e a escola aprendente, não é mesmo? Vamos lá então? Sempre pensando no aluno, que é o nosso foco principal. Ok, pensando no aluno, né, no nosso foco, que é o quê? A educação, nós sabemos que temos 2 currículos que está, né, em vigência, tá? O currículo paulista, tá? Que está sendo implantado definitivamente agora esse ano, né? E também temos o currículo de Ciências Humanas do ensino médio, tá? A capa preta. Isso também está também em vigência, tá bom? Pois bem, vamos continuar então. Em seguida, nós temos então alguns pressupostos do currículo paulista, que a gente vai retomar apenas para nos situarmos dentro desse contexto, né, tão recente, tão novo, e nos apropriarmos, né, dos seus elementos, ferramentas mais básicas para a gente dar continuidade ao nosso trabalho, tá bom? Em relação a isso, o que fala o currículo paulista em relação às ciências humanas e sociais aplicadas no currículo, tá? Os pressupostos em relação às ciências, né, humanas, em relação à geografia e à história, o foco é oportunizar ao nosso estudante compreender as relações do tempo, espaço, a sociedade e a natureza. Como? De forma contextualizada. O aluno precisa, ao incorporar esses novos conceitos, ter noções também apresentadas, tempo, espaço, sociedade, natureza, de forma que ele compreenda de forma significativa o que está sendo colocado, como de forma contextualizada, tá? Tanto que houve a participação de muitos PCNPs para a elaboração de material, e esse material dialoga, né, de forma mais contextualizada com o tempo presente, né, e foi elaborado para que os alunos se apropriem melhor desse conhecimento. Pois bem, é essa, né, a proposta do currículo paulista em relação às ciências humanas, tá? Vamos seguindo então. Em relação também a outro item muito importante, tá? Quando a gente pensa em história e geografia, né, o currículo paulista ela vai ampliando, né, o grau de pensamento, de elaboração dos alunos, tá? Então eles ampliam, tá, o repertório da leitura do mundo social lá nos anos iniciais, em que o aluno, né, de forma gradativa vai, né, incorporando esses conhecimentos e vai ampliando de forma que nos anos finais os alunos, né, têm mais conexões, né, de tempos e espaços mais amplos, diversos, tá? É esse o propósito, tá? De que o aluno se aproprie de forma gradativa do conhecimento, ok? E além disso, também propiciar possibilidades de interpretar o mundo, ou seja, o currículo paulista está dando ferramentas para que nós possamos levar aos alunos a pensar, tá? A estabelecer e interpretar relações, processos, fenômenos também sociais, políticos, econômicos, culturais e ambientais.
para que esse aluno, esse estudante, ele possa intervir na sua realidade, o tempo presente que ele está. Isso é muito importante, professor. Por isso que solicita-se que seja significativo para o aluno o conteúdo que está sendo trabalhado com ele, tá bom? Continuando, tá, nesse percurso de apresentação do currículo paulista, nós também temos, né, alguns procedimentos comuns da nossa área, né, de História e Geografia dos anos finais. Tá? O que propõe o currículo paulista? Propõe que se desenvolva uma série de procedimentos em que se investigue, que se promova o pensamento crítico, né, criativo do aluno, que, por meio de quê? Por meio de metodologias ativas. As metodologias ativas estão aí para serem trabalhadas com os alunos de modo que eles possam desenvolver, né, uma série de habilidades que o currículo paulista está propondo, que a gente vai ver futuramente. Mas daqui a pouco a gente vai mostrar um pouquinho para vocês sobre isso, tá? Então, o currículo paulista estimula, sim, converse com eles e proponha metodologias diferenciadas, em que se estimula o protagonismo dos alunos. Isso é muito importante, professor e professora. Tá? Além disso, outro dado também, quando se pensa nesse protagonismo, pensa o quê? O que o currículo paulista fala? Vamos também pensar na formação integral desses estudantes. E quando, no caso, a História e Geografia estão juntas nesse processo, tá? Elas conseguem, por meio das suas ferramentas próprias, porque afinal de contas nossas áreas elas têm especificidades, não é mesmo? Mas cada uma, né, juntas nesse processo, elas vai permitir que os alunos possam, tá, dialogar com a realidade, né, seja local, regional, ou global, e compreender, né, os temas contemporâneos. Tá? As nossas áreas, elas possibilitam esse diálogo com a realidade do aluno, com o outro e com a sociedade. Não é mesmo? Vamos lá, então? Com outro item também muito importante, tá? É que as nossas áreas juntas, né, elas possibilitam que os estudantes venham a exercitar um interesse que a investigação, a pesquisa e principalmente a resolução de problemas, tá? Para pensar na formação integral desse aluno. Mas como? Como a gente poderá pensar nessa formação integral para desenvolver, né, uma série de competências nos alunos? Como? Vamos lá então? Como fazer isso? Né? Deixa eu seguir aqui, nós estamos aqui, vamos lá? Pois bem, isso se faz por meio das competências, professores. Tá? O currículo paulista assim define as competências, como a mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos, habilidades, práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para resolver comandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. As competências, elas possibilitam desenvolver, né, o pensamento, desenvolver uma série de conhecimentos, né, do saber conhecer do aluno. As habilidades, elas vêm proporcionar o saber fazer, entendeu, professor? Então, as competências, a gente as usa para desenvolver, né, as habilidades dos alunos, certo? Pois bem, nas ciências humanas, História e Geografia, nós temos 7 competências, tá? 7. Eu creio que os professores já devem ter olhado a respeito, ter lido, mas vamos retomar um pouco o que cada uma fala? Olha só, a primeira trata do compreender a si e ao outro, ou seja, o aluno, nesse processo, né, do aprender a aprender, ele tem que estar pensando em si e na sua relação com esse outro, tá? De forma que ele possa promover, né, os direitos humanos. A segunda competência é analisar o mundo social, cultural e digital. Desculpa, vamos lá, adiantei um pouco. É analisar o mundo social, cultural e digital. E também o meio técnico-científico. Ou seja, é o aluno se posicionar referente a esse mundo que o cerca e que ele está inserido, interagindo o tempo todo. A nossa área ela é extremamente importante para esse aluno ter uma posição
a esses temas que estão surgindo, a esses contextos, como por exemplo a questão da pandemia, né, que estão atravessando o nosso dia a dia, não é mesmo? Vamos lá então? Temos também a terceira competência. Ela identifica, ela compara, ela explica o ser humano e a sua relação, né, na sociedade e na natureza. Tá? Ela é importantíssima para quê? Para que o aluno repense como ele pode participar desse processo de transformação espacial, ambiental, social e cultural. Tá? E como ele pode participar efetivamente dessa vida social. Tá? Esse é um elemento muito importante. Em seguida, nós temos também uma outra competência que trabalha com a questão da interpretação, tá? E também da expressão de sentimentos, né? De crenças, de dúvidas também, tá? Em relação a si e também com o outro. Tá? Essa competência possibilita que os alunos compreendam a diversidade humana, valorize também a diversidade dos indivíduos e dos grupos sociais, certo? Outra competência se refere, tá, a comparar eventos ocorridos simultaneamente em espaços e tempos diferentes. Né? As nossas áreas possibilitam que os alunos compreendam e façam comparações de forma que ele, né, a se apropiem de reflexões, né, próprias de espaços e locais e espaços e tempos diferentes. A sexta competência, no caso, é construir argumento. É muito importante o aluno também se manifestar, o aluno falar o que pensa, não é mesmo, professor? A gente sabe disso, como eles gostam de conversar na sala de aula, não é mesmo? Enfim, a sexta competência possibilita, né, ele também, né, a estimulá-lo a construir argumentos para quê? Para que ele possa também entender que ele faz parte da sociedade, que ele pode também participar da sociedade, construir uma sociedade mais justa, democrática e também inclusiva, certo? Vamos lá, seguindo? E temos a última competência. Essa competência é muito especial, gente, muito especial. Sabe por quê? Porque ela mostra o quanto as nossas áreas estão interligadas. Claro, guardadas as devidas especificidades, nós podemos trabalhar juntas, porque nós usamos um repertório de estratégias muito semelhantes. Aí, no caso, a sétima competência fala de utilizar a linguagem cartográfica. Nossas áreas trabalham com mapas, não é mesmo? Gráfica e iconográfica, principalmente, né? História trabalha muito com imagens, também, geografia, certo? Além de textos, né, textos diferentes e também, né, usando a tecnologia de informação que é tão própria e tão utilizada pelos alunos. Né? Os professores também podem, né, recorrer a isso no seu dia a dia, nas suas aulas, tá? Para que os alunos tenham noções, por exemplo, de localização, distância, direção, duração, simultaneidade, quando a gente fala dos tempos históricos, por exemplo, sucessão, ritmo e conexão. Tá? Enfim, são 7 competências, né, que nos garantem a que o aluno possa, né, estar, né, nesse processo de desenvolvimento, né, de crescimento, tá, né, e também de incorporação de objetos de conhecimento para ser aplicado no seu dia a dia. Tá? Seguindo, né, nessa pauta, nós temos também os temas transversais. Senhores professores coordenadores também já trabalharam isso em tempos passados, mas, professores, como é importante trabalhar com os temas transversais, não é mesmo? Nós temos relatos de escolas que fazem trabalhos belíssimos sobre sobre os temas transversais. E o Currículo Paulista retomou isso, que estava um pouquinho parado, né, nas discussões educacionais, retomou com força. Olha que coisa linda, que ótimo ter feito isso, não é mesmo? Por quê? Porque os temas transversais, ele permite que o aluno, que o nosso estudante das nossas escolas, eles possam criticar o mundo em que vive, tá? Que eles possam até mesmo propor ações, intervenção, tá? Na possibilidade de que, como diz o Currículo Paulista, de desenvolver uma sociedade justa, democrática, igualitária, inclusiva e sustentável, tá? E quais são os temas que foi elencado pela Secretaria de Educação? Vamos lá? Pois bem, são 13 temas. Esses 13 temas, tá, eles tentam trazer, eles abarcam vários elementos que podem ser trabalhados no dia a dia nas escolas. Depende de você, professor, se você quer abraçar essa causa. Por quê?
Por exemplo, a questão étnico-racial, né? É um tema que é muito trabalhado pelos professores de geografia e história, né? Tem trabalhos belíssimos, já vi trabalhos lindos, maravilhosos, sensíveis. E deixo meus parabéns para os professores que desenvolveram, né, esses trabalhos de professores e professoras. Também temos outro item, né, de tema transversal, que é o direito da criança e adolescente. Também educação para o trânsito. Não esquecendo que muitos temas transversais são realizados com parcerias, seja com instituições, né, públicas ou privadas. E elas garantem, essas parcerias, um dinamismo, um olhar diferente, como, por exemplo, a questão da educação para o trânsito, né, em que temos parcerias com a INDEC, certo? Educação ambiental também já foi feito trabalhos belíssimos, né, dentro desse campo, e assim por diante, tá? Enfim, os temas transversais são extremamente, são pontos estratégicos para alavancar conhecimento junto com os alunos. Muitos alunos se mostram propensos à participação, é muito interessante isso. E os temas transversais, eles possibilitam, né, mostrar um outro olhar sobre alguns temas, que os alunos às vezes, né, por N questões, ainda não estão atentos a isso. Então é muito importante, se você puder, né, atentar, buscar trabalhar com esses temas, tá bom? Enfim, nosso currículo permite. Vamos lá? Sim, não somente, né? O próprio MEC também tem um material a respeito, fica aqui a dica para o professor, se quiser, né, aprofundar sobre esse tema. Vamos continuar então? Pois bem, quanto a isso, né, o Currículo Paulista também, nós temos, né, nele nós temos o organizador curricular, certo? Dividido em ensino fundamental e ensino médio, certo? Dividido também por habilidades, né, e também por bimestres. Nós estamos aqui, deixamos para você aqui, então, os links para vocês, né, se apropriarem, né, desse organizador curricular que vai favorecer o trabalho de vocês, ok? Olá, professores, professoras, coordenadores, sejam bem-vindos a essa nossa reunião, sintam-se acolhidos nesse momento, nesse nosso encontro, primeiro encontro, e acho que será de muitos encontros que virão ainda, que ocorrerão, devido a esse período que nós estamos passando atualmente, né? Esse período aí de pandemia, a questão do coronavírus, esse período de incertezas, de desafios, né? Como bem colocou a nossa PCNP de História, Maristela. Aproveitando, meu nome é Cristina, estou como PCNP de Geografia e só queria ressaltar na fala da Maristela, ela expressou muito bem, no final apenas houve a retomar um aspecto que ela falou que o currículo paulista, ele está previsto ele é o currículo dos anos finais, tá? Mas no ensino médio nós temos o currículo do estado de São Paulo, tá? Tá aí uma proposta, teve uma consulta pública a respeito da votação do currículo paulista para o ensino médio, mas ainda está em processo, tá? O que nós temos vigente até o momento, então, é o currículo do estado de São Paulo. Bom, visto isso, então nós vamos continuar com a nossa reunião. Maristela falou da questão da contextualização, uma retomada ótima, excelente, sobre as ciências humanas e sociais, falando de competência, falando de habilidade, colocou para nós aí a interface com as competências que tem na área, tá? Com os dois componentes que nós temos aí nos anos finais, que é Geografia e História. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito do calendário escolar, que nós tivemos alterações por conta do período de pandemia, das atividades não presenciais, que é o que nós estamos agora nesse momento, o nosso desafio do momento, vamos dizer assim, tá? De habilidades, e vamos também passar para vocês alguns materiais disponíveis, sugerir alguns materiais disponíveis como formas de trabalho. Bom, então vamos lá. Calendário escolar. Desde o início que nós tivemos do mês de março, a Secretaria da Educação, ela tem tido a preocupação
em prevenir essa disseminação do coronavírus. Então, ela desenvolveu um conjunto de ações para evitar essa disseminação. Entre essas ações, nós tivemos aí a alteração de alguns aspectos do calendário, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Nós tivemos aí a suspensão das aulas, o período de suspensão gradual, que foi 16 a 20 de março. Depois nós tivemos a primeira semana de recesso escolar, que foi de 23 a 27. Depois nós tivemos a segunda semana de 30 de março a 3 de abril. E as férias escolares aí no período de 6 a 20 de abril. Coloquei aqui para vocês, em negrito, que são as etapas, ou melhor, os momentos que nós estamos vivenciando agora, mais atuais, do nosso calendário. Preocupado principalmente em oferecer ao estudante a continuidade dos estudos, também não comprometer o ano escolar, o ano letivo, a secretaria ela acabou reorganizando e fazendo um replanejamento escolar no período de 22 a 24 de abril. Qual que era a proposta, então, desse replanejamento? Era possibilitar para que as equipes escolares, os professores, eles sentassem e pensassem, tivessem orientações e tivessem um olhar em como desenvolver as atividades para o período agora que nós temos de atividades não presenciais. Esse período de atividades não presenciais, para a realização de atividades não presenciais, ela se iniciou em 27 de abril, tá? Bem recente, não? E o final do primeiro bimestre, ele está previsto para 29 de maio. E nós vamos ter o conselho de classe série até 2 de junho e a semana de estudos intensivos vai ser 25 a 29 de maio. Bom, então vamos lá então. Nós tivemos nesse período de replanejamento escolar um encaminhamento para as diretorias de ensino e também para as UEs, as unidades escolares, para as escolas, de um documento orientador. Um documento orientador para as atividades escolares não presenciais. O que esse documento orientador ele prevê? Então, ele coloca para nós uma série de orientações, uma série de informações extremamente importantes para esse período que nós temos de isolamento. É algo muito novo para a Secretaria da Educação, enfim, para todos, né? É algo muito novo. Então, é um período de muita incerteza, muita insegurança. Então, esse documento orientador, ele vem nesse objetivo. Ele vem com esse objetivo de orientar, dar algumas ideias de como agir, dar ideias não, realmente orientar e como agir, né? Algumas sugestões também ele contém. Ele é um documento muito importante para toda a rede, para toda a secretaria. No entanto, na nossa fala de hoje, nessa nossa reunião, eu não vou falar a respeito a fundo desse documento, ele é bem extenso. Eu vou apenas enfatizar alguns aspectos mais voltados ao item 4, que está ligado à questão do período de atividades escolares não presenciais, tá? Então, vamos lá. Bom, esse documento orientador, ele possui também algumas premissas muito importantes e bastante, assim, fundamentais para o desenvolvimento do trabalho do professor, para todos, né, que atuam na escola. Uma das premissas mais importantes é o foco na aprendizagem. A Secretaria da Educação, ela deixa muito claro, principalmente na fala dos seus servidores, ou melhor, na fala do secretário de Educação, que o foco é, sim, na aprendizagem do aluno. Então, nesse período de distanciamento físico, tá? O que nós temos então? Nós temos que o aluno fica em casa com seu pai ou com seu responsável. Só que o pai e o responsável, além de auxiliar e contribuir no processo de aprendizagem do aluno, ele não é o único responsável ali.
O professor é o agente muito importante nesse processo de desenvolvimento da aprendizagem do aluno. O professor é o agente mediador entre o conhecimento e a aprendizagem de fato. O professor é ele que possui uma formação didática, pedagógica, que é capaz de orientar e realmente proporcionar com maior facilidade essa aprendizagem do aluno. Um outro elemento que nós temos, muito importante, que eu não coloquei aqui para vocês, além do foco na aprendizagem, uma outra premissa posta, que eu considero aqui importante enfatizar, é equidade. É, de fato, promover uma educação para todos, uma educação que atinja a todos, ou seja, os gestores, os professores, têm que ver as características dos alunos e ver formas dessa educação, dessa aprendizagem chegar a todos os alunos, tá? Então, nós vamos ver um pouquinho mais disso agora. Bom, o documento orientador, ele aborda muitos aspectos com relação à realização das atividades escolares não presenciais, que é esse recorte que eu coloquei aqui para vocês. Ele fala que é essencial que as equipes gestoras das escolas e professores considerem os diferentes públicos de estudantes atendidos. O que ele quer dizer com isso? Que a equipe gestora e os professores têm que conhecer a realidade dos alunos, principalmente nesse momento, que eles estão lá nos seus lares, lá em suas casas, eles têm que saber como essa aprendizagem vai chegar lá. Que materiais, que recursos meus alunos possuem? Eles têm computador, eles têm acesso a WhatsApp, eles têm acesso a TV, eles vão conseguir acessar o centro de mídias, como essas atividades escolares chegarão para eles nesse momento. Se ele não tem acesso, que outros mecanismos, que outras alternativas eu posso possibilitar a esse meu aluno? É encaminhar kits, é pedir para ele fazer a retirada, separar alguns materiais do PNLD e deixar ali disponível na escola, marcar um dia para ele poder vir e retirar junto com o seu responsável. Então, essas são outras possibilidades que nós temos, né, de realmente promover uma ação que esse aluno possa continuar ali no seu lar essas atividades escolares, mesmo não indo fisicamente para a escola. No segundo momento, é posto para nós também, nesse documento orientador, algo muito importante, que diz respeito à questão das habilidades, né? Que ele fala aqui que é importante muito focar nas primeiras atividades. Essas primeiras atividades, elas têm ali a intenção, principalmente são elaboradas com vistas a atender a habilidades essenciais. Então, os professores têm que olhar essas atividades, essas primeiras atividades, e ver que habilidades são essas. Elas são essenciais para o percurso formativo desse educando? Então, vamos ver, vamos realmente enfatizar isso. Uma outra coisa que ele coloca para nós, o documento orientador, a SEDUC, a Secretaria da Educação, é a importância de, após a realizada essa retomada das habilidades, né, das aprendizagens desses estudantes, avançar no desenvolvimento das habilidades do bimestre. Então, se eu verifiquei que meu estudante, meu aluno, né, ele de fato conseguiu alcançar aquelas habilidades, né, desenvolveu, vamos então para frente, vamos aí continuar com esse processo educativo, desse processo de aprendizagem. Agora, se eu percebi que ele não conseguiu desenvolver, aí sim, o que eu vou fazer? Eu vou observar essas habilidades e vou retomar com outras propostas de atividades. Aí a Secretaria da Educação, ela elencou algumas habilidades como prioritárias. Mais para frente eu vou falar para vocês que critérios foram utilizados para definir
habilidades presentes no currículo do primeiro bimestre, presentes ali no material do primeiro bimestre, tá? No organizador curricular como prioritárias, tá? Bom, e seguindo nessa questão, se o professor percebeu, que o aluno desenvolveu, se o professor percebeu que essas habilidades ali já realmente foram alcançadas, eles têm autonomia também para prosseguir da forma que eles acham mais viável. Por quê? É o professor, é a escola que conhece a realidade dos seus alunos, é ela que conhece o contexto dos alunos que estão ali. Bom, continuando então. Para que os alunos possam prosseguir nesse processo de aprendizagem, os professores devem, durante esse período de atividades não presenciais, planejar roteiros de atividades semanais e serem apoiados pela equipe da gestora nessa elaboração, nesse desenvolvimento de roteiros de atividades de programação semanal. Esses roteiros, eles têm que contemplar alguns elementos fundamentais. Por exemplo, na aula vamos dar um exemplo de geografia, determinada ano série, não vamos colocar aqui, sugerir um ano série não, determinado ano e série, vamos supor que ele tenha 4 aulas naquele ano e série. Esse roteiro de atividade semanal, ali elaborado pelo professor, deverá ser proposto para 4 aulas também ali para a semana. Então ele deve ser coerente com a grade, com a matriz curricular, tá? A quantidade de aulas ali prevista na matriz curricular. Uma outra coisa que a Secretaria ressalta para nós é a importância, a presença do material Aprender a Aprender. Esse material ele é muito importante para a utilização dele para apoiar os estudantes a continuarem a realizar os estudos em casa, tá? Bom, então vamos continuar. Aqui nós temos mais algumas datas muito importantes e algumas informações extremamente relevantes, tá? Até 20/3, que foi o período final, tá, da suspensão gradual de aulas, foi a data final, da suspensão gradual de aulas, o que nós tínhamos então como elementos ou ferramentas utilizadas pelos professores para a elaboração do seu plano de ensino, para a elaboração de suas atividades? A ferramenta principal eram os organizadores curriculares. Nesse momento que nós temos agora, de período de atividades escolares não presenciais, iniciado agora no dia 27/4, que vai se estender, por enquanto, é a data que nós temos, né? Vamos colocar aí a data do encerramento do primeiro bimestre, que é 29/5. Nós não sabemos aí como vai ser, se as aulas realmente retornarão fisicamente ou não. Então, nós estamos trabalhando aqui com a data de 29/5 do encerramento do primeiro bimestre, que é o que eu coloquei para vocês. Então, nesse período, que nós podemos utilizar para elaborar as nossas atividades, ou melhor, elaborar esses nossos roteiros de estudo semanais para os nossos alunos. Nós temos, além dos organizadores curriculares, que eu coloquei aí na data de 20/3, que até essa data eram somente os organizadores, nós temos também agora o quadro de habilidades prioritárias, que é o que eu havia falado para vocês lá em cima, que algumas habilidades do organizador curricular foram selecionadas, foram elencadas como prioritárias. Vamos ver agora quais critérios foram utilizados para a definição das habilidades prioritárias. Então, a gente tem aqui no centro, tá, as habilidades prioritárias, nesse slide. Um dos critérios foi o tempo disponível para o desenvolvimento das atividades. Então, de acordo com o tempo disponível, foi visto isso daí, o tempo disponível para aquela atividade, e foi contemplado isso. Outro elemento muito importante, essa habilidade, ela está presente nos materiais de apoio? Se está presente nos materiais de apoio, nossa, é bacana, legal. Algo muito bom aí para trabalhar nesse período de isolamento, né?
ou melhor, de afastamento social. Bom, outra coisa também muito importante, essas habilidades são essenciais para o desenvolvimento da aprendizagem desse aluno? Se é essencial, bacana, isso também entrou. Essas atividades podem ser desenvolvidas de forma não presencial, só com a mediação à distância por parte do professor? Esse foi mais um critério, tá? Bom, aí nós temos aqui, gente, coloquei para vocês nesse slide, um organizador curricular, no caso aqui o exemplo que a gente tem é do 6º ano, do ensino fundamental, anos finais, é o de geografia, tá? Aqui nós tínhamos 9 habilidades previstas para o primeiro bimestre e aí foram contempladas, de acordo com aqueles critérios, 4 habilidades foram destacadas como prioritárias. Aí nós temos um outro quadro, onde nós aqui temos, de acordo com os componentes curriculares, né? Nós temos aí geografia, história, filosofia, sociologia, como era a previsão de habilidades para o primeiro e a quantidade de habilidades prioritárias aí, para esse momento. Nós temos aqui um exemplo de geografia, onde nós temos a unidade temática sujeito e seu lugar no mundo, o código, tá? Ensino fundamental 6º, geografia, primeira habilidade. O descritor, nós temos aí, descrever elementos constitutivos das paisagens e comparar as modificações nos lugares de vivência e uso desses lugares em diferentes tempos. Essa é uma habilidade considerada como prioritária, porque isso é possível o estudante desenvolver lá na sua casa, nesse período de isolamento, tá? E o objeto de conhecimento aí envolvido é a identidade sociocultural. Nós temos uma outra também, que é identificar o 3º ano, tá? 3ª série do ensino médio, identificar e descrever os principais elementos que configuram o conceito de ordem mundial, considerando questões geopolíticas, econômicas e culturais. Podemos ver aí as reportagens sobre a pandemia, geralmente quais nações são destacadas no processo, né? Então nós podemos ver aí a regionalização do espaço mundial, compreender ela a partir disso também. Bom, aí nós temos uma de história que vocês poderão visualizar e nós temos aqui que materiais posso utilizar para planejar minhas aulas, partindo das habilidades previstas. Nós temos aqui elencado alguns materiais, caderno do aluno, tá? Nós temos aí o Drive para vocês poderem acessar, nós temos também o caderno do professor, São Paulo faz escola, né? Nós temos uma sugestão também que é o Webnode do núcleo pedagógico da diretoria de ensino Campinas Oeste. Aqui embaixo vocês têm aí, ó, tá, um endereço para que vocês possam acessar e ele está repleto de informações, gente, de sugestões ali de links de acesso e até de aplicativos para vocês poderem instalar. Bom, temos também um outro que é o Centro de Mídias de Educação do Estado de São Paulo, que temos em aplicativo e TV. E temos ao final, gente, aquilo que a Maristela disse lá no início, um período, ou melhor, um espaço para que vocês possam fazer a interação conosco, tá? Então vocês podem aí, pelo QR Code, acessar, ou então até mesmo aqui por esse link, acessar e mandar sua pergunta, sua sugestão, seu questionamento para nós, que nós teremos o prazer de receber. Não esqueça de colocar seu e-mail para a gente poder responder, tá, para vocês. Nós vamos ter o prazer em receber e depois responder e encaminhar a resposta para vocês. E dependendo da quantidade de perguntas, se for um assunto assim bastante recorrente, nós poderemos até na nossa próxima reunião abordar esse assunto, tratar desse assunto. Tudo bem, gente? Eu agradeço então, tá? A atenção de vocês, o esforço de vocês nesse período, tá? Nós estamos juntos, essa reunião é para isso também, para a gente poder fortalecer, nos fortalecemos nesse processo, tá? Conte com a gente.